Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia, essa semana, vamos dizer assim, de registro do golpe cívico-militar de 1964, são 61 anos, obviamente inventaram essa história que esse golpe aconteceu no dia 31, mas na verdade ele aconteceu no dia 1º de abril, o que obviamente faz muito mais sentido, eu acho que deveria haver uma campanha para a gente estabelecer o dia 1º de abril. Tivemos também a comemoração lá no Clube Militar, que obviamente chama isso de revolução. A gente sabe muito bem que esse movimento muito importante de 1964, que nos manteve 21 anos numa ditadura para garantir as liberdades e a democracia, também para nos livrar do comunismo e tudo mais. Agora, nós três aqui, eu desconfio que o único que foi testemunho ocular desses acontecimentos tenha sido o Nassif. Eu vou começar, Nassif, perguntando o seguinte: onde é que você estava no dia 1º de abril de 1964? Ô Sérgio, eu estava em Poços de Caldas, estava no Colégio Marista de Poços de Caldas, teve uma celebração em homenagem ao golpe, e eu fui o aluno que foi defender o golpe, porque meu avô era lacertista. Você nunca me enganou, viu, Nassif? Você nunca me enganou, a coisa vem de berço. Mas 2 meses depois eu mudei. Quando começaram as informações sobre espancamento de estudantes aqui, que foi logo em seguida aí, e Poços de Caldas sofreu, naquele momento, uma devassa lá de dedos duros. A delação, de repente, tomou conta da cidade. E, de repente, aquele mundo que você tinha as divergências, tudo amigo lá, desmoronou. Canalice pegou uma comunidade que se pretendia de alto nível, que se pretendia democrática, que se pretendia conviver nos extremos, né? Então, 2 meses depois, eu abjurei o golpe, vi as marchadeiras. E um ponto muito interessante, é que você tem aquele período pré-64 em tudo igual ao que ocorreu aqui na década de 2010, aí, com essa campanha de ódio terrível, estimulada pela Veja e tudo aí, igualzinho. Você tem pessoas que eram democratas antes, hoje voltaram a ser democratas, daí de carteirinha e tudo aí, que entraram no sistema de linchamento moral aí dos adversários. Vocês passaram por isso, eu passei por isso. Linchamento moral. Em tudo similar ao que ocorreu de 60 até 68. Delegados que invadiam a casa do filho do Lula num condomínio, tendo como álibi uma ligação anônima. Juíza que mandou intimar um cientista porque ele participou de um congresso de redução de danos pela maconha. O Reinaldo Azevedo, que delatou uma professora de psicologia da USP porque ela orientou um trabalho de redução de danos em êxtase, acusou ela de ser traficante. Eleição de 2018, uns 10 presidentes de tribunais regionais eleitorais que ordenaram a polícia que invadisse as universidades para impedir discussão, manifestação de aluno. Só caiu a ficha desse pessoal quando apareceu o Bolsonaro. Daí você escancarou o ovo da serpente que tinha sido criado. Outro dia a Carmen Lúcia mencionou aí, no julgamento, o livro da Heloísa Starling, de Minas Gerais, mostrando como que as ditaduras são preparadas gradativamente devido à aceitação tácita aí pelos demais poderes. Foi o que ocorreu, inclusive, com a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia foi uma ministra terrível, terrível, que entrou no jogo de adulação da mídia e tomou atitudes que atropelavam. Todos entraram, Nelson Mota, Arnaldo Jabor, Miriam Leitão, todos entraram nesse jogo e passaram a naturalizar. Então, olha, esse período foi igualzinho. Voltaram todas as lembranças que você tinha no período de adolescência lá com 64. 2 comentários sobre a Carmen Lúcia. O primeiro é que ela, obviamente, também é fã desse esporte nacional de chutar cachorro morto. Sim. Aquele comportamento que ela teve lá com um dos advogados de defesa lá dos réus golpistas, que cometeu um erro banal e ela deu um esbregue no cara na sessão para mostrar um certo poder. Ela faz isso em vários julgamentos, e depois também eu acho que ela tem uma intenção de substituir o Ares Brito como a poetisa do Supremo, né? Porque ela também é dada a citar frases. Aquelas frases feitas dela, que davam manchete no Globo, tudo, algum cara sacana lá do Supremo me mandou uma nomeação que ela fez. Ela nomeou um assessor, e esse assessor era dono, acho que existe até hoje, hein, de um site de frases.
Então lá, frases para guerra, frases para aniversário, frases sobre a democracia. Ela contratou o frasista lá que alimentava ela de frases e cada frase dela o Globo lançava ela como presidenciável. A gente fala em deturpação da realidade hoje, começou lá atrás. Só uma observação, esse negócio de contratar frasista às vezes funciona, né? Isso aí que o Nassif mencionou. Eu lembro que o Vicente Mateus tinha o Ari Toledo como compositor das suas grandes frases filosóficas, né, que o notabilizaram. Então, às vezes, esse negócio pode ser muito bem-vindo. A nossa sorte nesse momento é que, por exemplo, a mídia resolveu mostrar uma independência em relação aos poderes que não tinha até recentemente. A gente já discutiu isso em programas anteriores. Agora, a minha pergunta é o seguinte: você acha que o Supremo está cedendo a essa pressão, tanto da anistia quanto a essa história de que tem sido excessivo? Eu falo dos últimos movimentos, né? Ou pelo menos do que a mídia tem relatado, que a gente também não sabe até que ponto isso tem fundamento ou não, a começar primeiro da decisão de mandar para casa a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, aquela que passou o batom, aliás, escreveu errado e ela escreveu "Perreu Mané", não "Perdeu Mané". Um batom, a estátua do Supremo, e agora com zum 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 de que começou obviamente com aquele movimento do Fux, que as penas talvez sejam, exageradas, embora quando você olha todos os dados, não tem ali são poucos os casos, né, de 16 ou 17 anos de prisão, 14, grande parte são penas mais baixas, muita gente aceitou o acordo de não persecução penal, aquele que previa pagar uma multa, deixar as redes sociais por 2 anos e frequentar um curso de democracia. Aliás, esse acordo foi oferecido à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos e ela não aceitou, porque ela tinha convicção de que um golpe, como aconteceu em 1964, ia salvar, a democracia brasileira e as liberdades. Essa distorção estranha. Agora, você acha que tem um movimento aí do Supremo? O Supremo está se sentindo, encurralado por essa pressão, tanto da mídia, quanto do bolsonarismo e do Congresso? Veja, sempre pode caber alguma discussão sobre essa questão da dosimetria, né? De ver se você às vezes não está carregando a mão para uma turma que é, em grande medida, a raia miúda desse processo todo. Mesmo que tenha estado lá, né? É claro que você está falando de um bando de palermas, né? Na sua maior parte, né? Gente que pode ter ali se excedido, foi lá, né? Defendeu o golpe, né? Ficou acampado muitas vezes semanas à frente de quartéis, não para, enfim, qualquer outro fim que não fosse pedir um golpe de Estado, cujas consequências a gente sabe bem quais tendem a ser, né? Ou seja, se esse golpe de Estado acontecesse, esse povo aí que foi lá pedir golpe não teria a menor piedade daqueles que seriam vítimas do regime que eles defendiam que fosse implantado, e agora estão pedindo piedade para si, né? Estão pedindo clemência. Então, também a gente não pode tratar esse pessoal como coitadinho, né? Eu acho que não dá para cair nisso. Agora, você pode avaliar se algumas penas não estão sendo dadas, por exemplo, no limite máximo daquilo que a própria legislação possibilita em termos da dosimetria. E aí pode-se fazer alguma discussão, inclusive no sentido de evitar o que exatamente está acontecendo, né, que é um ganho de espaço de um discurso de que o Supremo está cometendo grandes injustiças, punindo gente que não fez nada demais. Se você modula um pouco melhor essas penas, talvez você dê menos espaço para esse tipo de discurso. Ou seja, do ponto de vista da legitimação pública desse processo e da penalização de golpistas, seja os da raia miúda, sejam sobretudo aqueles que estavam no coração da articulação golpista, seja o chefe de todos eles, né, e o maior interessado em tudo isso, que era o próprio Bolsonaro, seja aqueles do escalão imediatamente abaixo. Esse segundo escalão do golpismo, esses aí têm que ser punidos também com a maior severidade possível, porque o que eles pretendiam é, eu diria, é o maior de todos os crimes, que é um golpe de Estado. Não há crime pior do que um golpe de Estado. Não só pelos crimes que ele acarreta, como porque você está solapando o próprio Estado Democrático de Direito, sobre o qual se assentam todas as outras garantias, inclusive de evitar outros crimes que são crimes muitas vezes cometidos de forma pontual, como um assassinato, um latrocínio. Isso aí, perto do golpe de Estado, é café pequeno. Eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter. Agora, essa raia miúda tem que ser punida também, ninguém está a valer a passeio, ao contrário do que querem fazer crer, e acho que é importante que o próprio Supremo faça de maneira muito clara uma divulgação explícita, talvez até uma campanha de comunicação, para mostrar, afinal de contas, quais foram as penalidades aplicadas, quem foram os punidos, qual é a pena, quais foram os crimes que cada um desses cometeu, para que a gente comece a superar essa discussão em grande medida. Porque isso, na realidade, claro, é uma estratégia
muito típica da extrema-direita e da extrema-direita brasileira em particular, da qual o bolsonarismo é parte principal, que é a estratégia da desinformação, né? Você difunde uma série de meias-verdades ou de falsidades puras e simples, né? Como se fossem a verdade total, e a partir daí você monta uma narrativa que é aquela que lhe convém. E que, nesse caso, qual é? A de que tudo isso seria uma grande perseguição política, uma injustiça, uma ação parcial do judiciário. Agora, acho que o Supremo tem que ser cauteloso e precavido com relação a isso. Porque, veja, o judiciário, em qualquer democracia do mundo, ele não tem armas, ele não tem dentes. Ou seja, ele ganha capacidade de implementar suas decisões na medida que ele goza da legitimidade na sociedade. Se ele começar a ter sua legitimidade solapada por uma percepção generalizada de que age de forma injusta, a própria capacidade que ele tem de levar adiante esse processo, que é da maior importância, fica comprometida. Então, eu acho que talvez alguma ponderação possa ser feita, veja, não em prejuízo da punição de quem precisa ser punido e, consequentemente, de repelir de uma vez por todas a ideia de que golpismo passa impune e de que isso é alguma coisa que pode ser buscada sempre que, de tempos em tempos, se torne interessante fazê-lo. Né? Agora, essa dosagem, me parece, ela é estrategicamente útil e acho que ela tem que ser pensada. Acho que a gente não pode confundir as duas coisas. Agora, eu não diria que pura e simplesmente, olha aí, estão pedindo arrego, né? Estão refugando. A gente podia lembrar aqui aquela frase importante do Juscelino Kubitschek, né, que certa vez, diante do que alguém lhe apontou como que teria sido ali uma incoerência dele, porque ele havia mudado de ideia, ele replicou da seguinte maneira, ele disse, olha, claro que eu mudo de ideia, eu não tenho compromisso com o erro, né? Eu acho que é essa ideia, se há uma percepção ali de que você tem talvez a necessidade de alguma modulação de certas penas, deve-se fazê-lo e deve-se colocar as claras por que se faz. Mas, ao mesmo tempo, mostrar que a causa primeira é justa, né? Porque aí o que está acontecendo é uma mistura de um monte de coisa. É colocar eventuais erros ou eventuais mãos pesadas que podem estar ocorrendo na calibragem das penas a uma injustiça de saída de tudo que está sendo feito. E não é possível, não é razoável confundir todas essas coisas. Essa percepção, toda percepção, obviamente, é construída, Sim. você me dirá, mas eu acho que nesse caso específico ela tem sido construída de uma forma pesada, que assim, fica parecendo, pelo que parte da mídia tem contado e o que os bolsonaristas repetem nas redes sociais, de que isso saiu, essas punições saíram da cabeça dos ministros, ou seja, os 14 anos, os 16 anos, os 17 anos, assim, foram, assim, eu acordei hoje e quanto é que acho que esse cara merece? Ele merece 17 anos. E não é isso, na verdade é a soma de crimes cometidos com o que prevê a lei, não tem nada fora da lei nesses julgamentos, e eles repetem padrões, tanto da Lava Jato quanto do Mensalão, para citar os outros dois casos mais emblemáticos recentemente julgados pelo Supremo. Mas fica parecendo que é isso, que é uma coisa tirada da cabeça do Alexandre de Moraes. Ele acorda e decide. E é por isso que é importante esclarecer, né? É colocar quais são os crimes, qual é a banda de pena, né? Ou seja, qual é a mínima, qual é a máxima. E mostrar onde que a pessoa caiu. Se você tem essa publicização isso de maneira mais clara, eu acho que você tem mais chance de ganhar o debate público, porque o que a gente tem é uma situação que está muito enevoada desse ponto de vista. Tem faltado aí mais comunicação de forma a justamente legitimar essas decisões. Veja, claro que isso está no alto, mas eu acho que é preciso ter uma postura desse ponto de vista mais proativa no que se refere à comunicação do STF, que inclusive dispõe de assessoria de imprensa para isso, né? Acho que poderia atuar nessa frente. São dois aspectos que eu vejo aí. Um é essa questão da dosimetria, que tem que ser explicada. Outro é o seguinte: mesmo que seja uma pena alta, as pessoas saem após cumprir um prazo relativamente curto aí. Em geral, isso aí é reduzido para 1/6 da pena. Ou seja, essa mulher aí do batom aí provavelmente estaria solta com 2 anos. E o batom é só a parte visível, né, o Nassif? É a parte mais visível, mas não é o crime que ela cometeu. Não, 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 não. Não é disso que se trata. Ela assassinou o português, né, também, então isso é um crime grave, uma de genocídio. É. Mas não foi o português da padaria, né? E nem aqueles que você conviveu lá em Lisboa, né, Sérgio? Não, não. Aí seria muito pior. Eles estão sendo utilizados como álibi para soltar os grandões, né? Então, acho que tem que separar bem. Se você dá uma pena muito alta, qual a pena que vai para o Bolsonaro? Qual a pena que vai para o Braga Neto? Então, acho que ele tem que pensar politicamente também aí para esvaziar, digamos, esses álibis aí que
visam, em última instância, livrar os grandões, né? Sim, embora no caso da cabeleireira, essa conversa toda, quer dizer, agora uma mulher de família que tinha 2 filhos e tal, coitada, ela não pensou isso quando foi para lá, né. Ficou campada, deixou os filhos para trás, né. Nada justifica essa loucura aí, né, essa loucura aí de achar que ia virar uma Joana d'Arc do bolsonarismo aí. O que eu digo é o seguinte, qual que é a relevância dela para esse jogo e como está sendo utilizada essa vitimização dela, né? E só uma correção, a PGR informou que ela não ofereceu à Débora aí, a cabeleireira Débora Rodrigues, acordo de não persecução penal, viu. Porque no caso dela, pelos crimes que ela cometeu, isso não seria cabível, né, ou seja, ela cometeu uma série de crimes que a colocavam numa situação fora da possibilidade de um acordo de não persecução penal. E acordos de não persecução penal ocorreram em grande quantidade, em grande quantidade. Você teve ali mais de 500 acordos de não persecução penal. Para ser mais exato, foram fechados 542 acordos de não persecução penal. E foram ofertados a quem? A pessoas que apenas foram identificadas estando lá no acampamento, depois do episódio da destruição da sede dos Três Poderes, né? Agora, ela não era isso, ela estava lá na sede dos Três Poderes, participando daquela ação. Ela cometeu crimes que a colocam fora dessa possibilidade de um acordo de não persecução penal. Sendo que, veja, foram oferecidos mais de 1.000 acordos de não persecução penal, a gente que até teria direito a isso, não é o caso dela, e desses mais de 1.000 acordos, muitos, né, tirando esses 542 que inclusive já foram fechados, você tem lá um outro número que ainda está em negociação e tudo mais, você teve muita gente que simplesmente não quis aceitar, e não quis aceitar porque, na realidade, apoiavam de fato o que houvesse um golpe militar, né? Então, é bom separar o joio do trigo e, digamos, a cabeleireira, a pichadora, né? A pichadora golpista, né? Ou a golpista do batom, como a gente queira chamá-la, ela, na realidade, não estava entre esses mais de 1.000 que, mesmo tendo um acordo de não prescrição penal oferecida, recusaram. Não, ela sequer teve essa possibilidade, dada a gravidade dos crimes que ela cometeu. Obviamente esse arrependimento dela, aliás, tem uma onda de arrependimento, né, ela, Zambelli, né, depois de Ah, bom, isso é o que mais tem. né, depois de tudo que aconteceu, tá arrependido. E o próprio Bolsonaro, aliás, eu queria até, Nassif Couto, essa há uma boa vontade, obviamente, com o Bolsonaro, que não foi dado, por exemplo, ao presidente Lula, mas ele deu essa entrevista falando dos 70 anos, eu queria, obviamente, que vocês comentassem um pouco essa entrevista, mas eu antes queria só ressaltar 2 pontos que me chamaram a atenção, nas intervenções do Bolsonaro. Tem uma, por exemplo, tem uma imagem que virou mais ou menos uma espécie de meme, nas redes sociais, um momento em que ele está do lado do advogado e fala que ele ele recebeu a minuta do golpe e imprimiu para ler por curiosidade. Nesse momento, a cara do advogado é uma coisa assustadora, quer dizer, o cara: "O que que o meu cliente está fazendo?". E a outra também, não sei se vocês repararam, mas parece ser uma eu falei com algumas pessoas, parece ser uma coisa minha, assim. Eu tenho notado, assim, ultimamente, que as mãos do Bolsonaro ganharam vida própria, assim. O Bolsonaro fala uma coisa e as mãos do Bolsonaro dizem outra, né. É uma coisa muito esquisita, assim, e tal, ele faz, fala. Deve ser um pouco como a mãozinha da família Addams, né? Sai andando por aí. É isso, é isso, é isso, é isso. Eu falo isso aqui, espero que, obviamente, fique entre nós, porque eu tenho até medo disso virar um argumento dos advogados do Bolsonaro, porque eles podem falar: "Se ele não controla nem as próprias mãos, como é que ele vai comandar um golpe?". Olha, mas deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é importante, né? Uma das coisas que o Bolsonaro, enfim, já tinha falado há mais tempo e voltou a falar nesses dias, né, após aí a sua transformação em réu, foi de que ele sim discutiu, essa é a fala dele, coisas previstas na Constituição. E não há crime em discutir coisas previstas na Constituição. Bem, veja, vamos lá. As coisas previstas na Constituição a que ele se refere são, por exemplo, estado de sítio, né? Muito bem, claro, o estado de sítio é uma figura constitucional, pode ser usado em determinadas situações, quando há algo que o requeira, né? O que havia naquele momento em que ele resolveu discutir isso com seus comandantes militares, com membros do seu governo, que justificasse sequer cogitar um estado de sítio? Eu não estou nem dizendo implementar, cogitar.
Havia uma convulsão social? Não. Nós estávamos vivendo, sofrendo uma invasão estrangeira. Havia um grupo guerrilheiro que tomou uma parte do país. Né? Os marcianos invadiram a Terra. Qualquer coisa desse tipo. Não, não tinha nada disso. Ele havia pura e simplesmente perdido uma eleição. Os únicos que causaram confusão naquele contexto foram os próprios apoiadores do Bolsonaro, que resolveram ir para frente de quartel pedir golpe de Estado. E a gente sabe que ele não pediria ou não cogitaria instaurar essa figura constitucional do Estado de Sítio para agir contra os seus apoiadores, que, aliás, ele defendeu, e ele e alguns dos seus membros de governo defenderam que estivessem, que pudessem ficar ali, porque estariam se manifestando livre, democrática e pacificamente. Até os comandantes militares, alguns dos quais, né, pelo que tem sido dito aí, teriam recusado a ideia de golpe, no entanto, defenderam que essas pessoas pudessem estar na frente de quartel pedindo golpe. O Estado de Sítio, se fosse o caso, e nem era o caso, seria para essas pessoas, não para mais ninguém. Mas como não é lógico imaginar que seria contra essas pessoas o Estado de Sítio que o Bolsonaro pretende implantar, é óbvio que ele só foi discutir essas coisas porque ele queria, na realidade, dar um golpe. O Estado de Sítio seria a entrada do golpe. Ah, mas tem aí que aprovar no Congresso aí, ok? Tem. Mas quem disse que ele seguiria os próximos trâmites dessa coisa, uma vez iniciada? Poderia não começar. Ele pura e simplesmente, né, editaria isso e pagaria para ver. E se o Congresso não votasse, ia valer assim mesmo. Pelo menos isso é o que faz sentido imaginar, sabendo-se de quem se trata e sabendo do contexto em que a coisa havia. A gente não pode desconsiderar o contexto em que essa discussão é feita. Então, na realidade, o que o Bolsonaro está confessando, e é uma confissão, na realidade, que se trata, daí o desespero, que acho que você nota aí dos advogados dele, ô Sérgio, era que ele realmente pretendia lançar mão de expedientes que não faziam sentido para aquele contexto, porque o que ele buscava era algo para que esses instrumentos poderiam se mostrar úteis, ou seja, uma ruptura da ordem constitucional. Era disso que se tratava. Então, não vamos nos iludir, né? É um sofisma essa conversinha fria, essa conversinha fiada, melhor dizendo, do Bolsonaro. Agora é interessante a gente ver a estratégia de cada bravo militar, de cada bravo presidente, todos amarelando. Esse é um e todos tirando o corpo. Ou seja, esse negócio de morrer pelo país, se fosse uma guerra aí contra um país estrangeiro, teriam todos virado quinta coluna. Porque o que que o Bolsonaro tem? "Ah, tinha algo acontecendo, mas eu não tenho nada com isso". O que que diz o Braga Neto através do advogado? "Não, estavam fazendo mas não tem nada, eu não fiz nada disso". Ninguém fez nada disso. Ou seja, é de uma pusilanimidade que não é inacreditável. Isso aí quando a gente vê, esse pessoal era valente nos porões, juntava, quando você tinha, eh, o alto comando a favor, e aí fizeram tudo o que fizeram aí durante o regime militar por conta disso, né. Quando você individualiza e tem um segundo tempo do jogo relevante aí, que é o Superior Tribunal Militar, que eles vão ser julgados lá, já teve uma condenação de alguém, e sendo julgados lá, eles perdem direito a essa aposentadoria integral aí para a família, eles pedem tudo ali, como deveria ser a punição de atos criminosos, né. No Supremo Tribunal Militar, pelo que eu entendi, precisa ter também uma denúncia da Procuradoria do Ministério Público Militar. Sim, Pelo que eu entendi, não só a condenação no Supremo bastará. A partir dessa condenação, o Ministério Público Militar tem que apresentar as denúncias para então, o que o Superior Tribunal Militar vai julgar é justamente a partir dos crimes que tenham sido cometidos e eles condenados, o que eles pedem. Pede a patente, pede a aposentadoria. então, mas já teve um julgamento aí recente, e a própria presidente aí do STM é uma juíza bem alinhada aí com legalidade, mas eles recentemente aí, eles tiveram uma condenação aí a um militar quebrando aquele padrão lá de passar pano e deixar o cara aposentado aí com soldo integral, sabe. Então eu acho que virão surpresas aí do Supremo Tribunal Militar, viu. Essa semana iniciou novamente com essa pressão, pelo menos essa pressão midiática, essa conversa, a ideia de que anistia, então o PL fala que já tem votos suficientes, o Centrão está fechado e tal. E aí Couto e Nassif, a gente já falou disso, volta e meia esse assunto retoma, mas
Vocês acham que mudou algo, Couto e Nassif, em relação a essa ideia da anistia? E segundo, que consequências a gente teria, tanto do ponto de vista do funcionamento do legislativo quanto da judicialização desse caso, se essa história realmente for para frente, como pretende, essa pressão toda que tem sido feita? Couto. Olha, Sérgio, eu acho que não mudou necessariamente nada ainda, né? A gente tem, evidentemente, uma insistência, né, do bolsonarismo, da extrema-direita, em relação a essa anistia. A gente também não vê que isso seja repelido de forma muito clara, né, pelos setores do que a gente podia chamar aí de direita tradicional, inclusive por um fato, né, pelo fato de que o que a gente tem é uma normalização do bolsonarismo e da extrema-direita no Brasil por parte dessa direita tradicional. Né? Ela se alia a esses setores em processos eleitorais, ela integra governos liderados pela extrema-direita, né? Ela participa, né, de uma série de ações políticas ao lado desses setores da extrema-direita, como se eles fossem setores políticos como quaisquer outros. Né? Não existe no Brasil a formação daquele chamado cordão sanitário em torno da extrema-direita, como a gente vê em outras democracias do mundo. Né? Vê na Alemanha, vê na França. Isso não acontece no caso brasileiro, muito pelo contrário. Né? Eles são tratados como se fossem políticos normais, o que não são. E aí, consequentemente, partindo-se da ideia de que eles são, para esses segmentos grandes da direita tradicional brasileira, políticos normais, ora, uma vez eles sendo punidos por aquilo que é normal para eles, que é tentar dar golpe de Estado, tentar implantar um regime autoritário no país, transformar adversários políticos em inimigos, atacar as instituições do Estado Democrático de Direito, como fazem com o Poder Judiciário, por exemplo, bem, então nada mais normal também, dentro dessa lógica geral de normalização, do que votar a anistia para eles. E é por isso que eu sou um tanto quanto cético com relação à ideia de que esse centrão, essa direita tradicional no Congresso, simplesmente se negará a votar qualquer possibilidade de anistia. Eu acho que vai depender da conjuntura e do clima político que fosse criando. Né? E é por isso, inclusive, que eu acho que foi um erro estratégico imenso por parte de certas lideranças do campo da esquerda chamar esse ato contra a anistia agora, nesse final de semana. Por que eu acho que foi um erro brutal? Eu acho que foi um erro brutal pelo seguinte, porque na sociedade, a grande maioria das pessoas está dando por favas contadas, e eu acho que isso faz sentido, né, dar por favas contadas tal coisa, que o Bolsonaro e Caterva serão condenados. Dado isso, você não tem exatamente um clima de comoção que levasse um monte de gente a sair de casa no final de semana e ir para a rua se manifestar contra uma anistia que, veja, ainda não está sendo votada no Congresso. Há toda uma mobilização ali, uma articulação para que isso ocorra, mas veja, o que domina hoje o noticiário, o que domina a atenção pública é o julgamento dos bolsonaristas pela tentativa de golpe, que tudo indica, e as pessoas percebem isso, caminha para a condenação. Então é muito difícil nesse contexto você deixar as pessoas mobilizadas, inclusive emocionalmente, afetivamente, para irem à rua protestar contra uma possível anistia em relação a uma condenação, essa é uma coisa mais presente que é o que está dado. É completamente diferente do que acontece para a extrema-direita, que vendo que está no sal, tem motivos para se mobilizar em prol da anistia. E é claro que eles conseguem, ainda que não levando muita gente, levar mais gente do que a esquerda tem levado às ruas, como levaram lá os 18 mil em Copacabana, 3 vezes o que, segundo as estimativas que foram feitas ali com o cálculo feito pelos drones, né, e com o software necessário para calcular isso, né? O pessoal lá do Observatório da Democracia Digital da USP mostrou, tinha 18 mil em Copacabana, tinha 6 mil na Paulista, um terço. Então foi um tiro no pé, né? Bolsonaristas, né, como Nicolas Ferreira e outros do gênero, estavam aí soltando rojão com relação a essa manifestação. Me parece que foi um passo em falso. Espera um pouco, não é momento para isso. Deixa para o outro lado o ônus de ter que se mobilizar. Inclusive, isso joga água no moinho da extrema-direita para a manifestação que vai ter agora, né? Nesse próximo final de semana, promovida pelo bolsonarismo na Paulista, com, né, a colaboração do pastor Sila Malafaia, para poder levar uma multidão ali para dizer que o Bolsonaro e a sua turpe, né, e os pobres coitados, né, que foram lá ler a Bíblia em frente à sede dos três poderes, né, que eles merecem anistia, não podem ser condenados. A gente corre o risco, diante do fiasco, de deixar outro pessoal oriçado para tentar falar, não, a gente vai levar muito mais gente agora.
Então foi um erro, assim. Primeiro foi um oportunismo danado, né? Porque quis aí, né, projetar certas lideranças para falar: olha aqui, ó, nós estamos na vanguarda, né, da condenação do bolsonarismo e dos golpistas. Se deram mal, porque na verdade levaram uma meia dúzia, ou meia dúzia vezes 1.000, que é pouca gente ainda assim, para a manifestação. E agora alimentam o outro lado. Mas eu acho que é esse o problema. Inclusive porque a gente tem visto que a esquerda tem tido muito menos capacidade nos últimos anos de mobilizar a gente para ir para a rua do que tem conseguido a extrema-direita. Então, além de ser já uma situação difícil por si só, pelo que tem acontecido nos últimos anos, a conjuntura não favorecia. O ambiente político não favorecia essa mobilização. Então, acho que esse é um grande erro. E, resultado, ajuda a jogar água no moinho dessa possibilidade de anistia. Acho que foi um tiro no pé daqueles, assim, dados com esmero, com muita precisão. Eu tive na manifestação no domingo e claramente foi um evento organizado pelo Boulos, né. O que eu vi lá até destoa da tradição, vamos dizer assim, recente das manifestações de esquerda. A gente sabe muito bem quando você faz, manifestações na Paulista, tanto bolsonaristas quanto da esquerda, um público muito parecido, que é quem tem acesso mais fácil à Avenida Paulista, portanto são, em geral, são brancos, classe média, tal. E dessa vez havia um público muito diferente, era basicamente o pessoal do Povo Sem Medo, né, dessa grande frente que o Boulos organizou. A minha dúvida é se foi uma coisa espontânea do Boulos ou se ele recebeu uma missão para fazer isso. Alguém pediu que ele fizesse, também para não se misturar. Por exemplo, embora tivesse lá algumas lideranças do PT, estava o Lindbergh, no carro de som eu vi o Zaratini, estava o Lindbergh, no chão estava o Genuíno acompanhou no chão, mas basicamente era essa grande massa assim de. Então, realmente, tinha mais gente da periferia, mais negros. O Gilmar Tato estava também? Tá, não me lembro desse momento, mas Não, eu vi o vídeo dele, tem um vídeo dele ali na ação. Até eu falei, poxa, que interessante, o Gilmar Tato foi uma coisa organizada pelo Boulos, quem diria? pelo Boulos, mas era isso, é uma coisa organizada pelo Boulos e tocada pelo Boulos, e a minha dúvida é essa, né. Às vezes eu fico achando que alguém lhe deu uma missão, eu não po a gente não pode fazer, faça você, Mas mas eu realmente eu acho que é isso, o resultado é esse. tem que ser bem preparado isso, não pode fazer na louca esse negócio. Porque a maneira como isso vai ser apropriado agora, qual é? Fala, olha aí, ó, quem é pela condenação é muito pouca gente. É essa maneira como esse negócio vai ser instrumentalizado. Sendo que, aliás, quando você pega as pesquisas, não é isso que a gente vê, né? Bem, vamos sair da distopia brasileira e vamos um pouco para a distopia Estados Unidos barra mundial, né, o Trump está anunciando o tal Dia da Libertação, quando ele deve anunciar uma tarifa mundial para todos os produtos de todos os demais países, uma tarifa em tese de 25% em média, e aí ele tem produzido alguns efeitos, Nassif, depois também eu queria ouvir o Couto. A gente tem essa inédita reunião de ministros de economia do Japão, da China e da Coreia para discutir uma área de livre comércio, e aí a gente imagina isso, que às vezes o Trump está jogando no colo da China o resto do mundo, é isso? Isso. Tá, quando a gente pega os livros sobre o processo de industrialização, aquele chutando a própria escada, o qual que é a lógica? O país líder chega a um nível X aí de desenvolvimento, então interessa para ele o livre comércio, porque o seu produto é mais barato, tem mais qualidade do que um produto dos demais países. Então os mais fracos acabam importando. eh, Agora é um caso inédito, que é um país que ainda é líder da economia mundial, que está se fechando para se defender de produtos de terceiros. O Trump está acabando com os Estados Unidos têm 2 grandes pontos que sustentaram, digamos aí, esse modelo americano, o imperialismo americano. Ele chega substituindo o imperialismo inglês, que era terrível, né, na Índia principalmente. Ele vem com soft power inicialmente, usando Hollywood, política da boa vizinhança e tudo, e com sutilezas. Você pega o Nelson Rockefeller aqui, ele conseguiu implantar o rodoviarismo no país, simplesmente mudando umas pecinhas aí, conseguindo o imposto único sobre combustíveis e minerais que só financiava rodovias, entregando um projeto urbanístico para o Prestes Maia que acabava com os bondes aqui, o transporte
coletivo. Isso aí foi substituído pelas canhoneiras aí no Iraque e Líbano, e agora você rasga tudo isso. Então, o que está acontecendo? Ele tirou o apoio à Europa, anunciando o fim da OTAN. Está impondo essa tarifa aí sem ter país preferencial. Não tem nem país pobre, rico, aliado ou não aliado. Ele é o mundo contra os Estados Unidos. E daí você está tendo esse remanejamento. Quem iria imaginar, décadas atrás, que Rússia e China estivessem juntas? Ou que o Japão e China estivessem juntos? E a Europa agora vai se recolocar. E daí, os dois pontos que ele acaba, um ponto que ele acaba, que é esse software power americano, e o segundo ponto é a previsibilidade do dólar. Porque você vê, os Estados Unidos, entrava democrata, entrava republicano, quem dava as cartas lá era o Departamento de Estado, Pentágono, o Estado profundo comandava. Você pega um liberal, entre aspas, aí, que nem o Obama aí, ele foi. O Biden aí, o Partido Democrata era mais belicoso que o republicano. Então, você tinha as linhas básicas do chamado imperialismo americano garantido por esse Estado profundo. Agora vem o Trump e entra em colisão com esse Estado profundo. E qual vai ser o efeito? Mesmo que ele seja derrubado, que entre um novo presidente, o efeito é mesmo do Bolsonaro aqui. Você destrói toda aquela estrutura que era do antigo modelo, para poder reconstruir, isso aí leva um tempasso. E pega os parceiros comerciais, todos eles, e fala, pô, eu vou apostar minhas fichas de novo num país que muda regras, que atropela contratos e tudo. Então, o que ele está fazendo é pá de cal aí no modelo americano, mas com ainda muito poder de fogo para provocar destruições e desarranjos por todo mundo, né? Claudio Couto, uma coisa que tem me impressionado é a incapacidade de reação. Tudo bem, a gente pode falar, está cedo, ainda não se completaram 100 dias desse mandato, mas são histórias demais, acumuladas desde o ano passado, e a gente vê ali como os Estados Unidos têm essa justiça que é muito fragmentada, a Suprema Corte só entra em casos muito específicos, ao contrário do STF no Brasil, você não tem você tem essa tentativa de juiz. A única reação nesse momento palpável são desses juízes. Acabou de sair mais uma decisão de um juiz proibindo o Trump de fazer aquela mega deportação de latinos americanos que ele pretendia, mais de 500 mil. E você tem essa sucessão, embora ele desobedeça, sem ter reação. Mas na academia, na mídia, no Partido Democrata, parece todo mundo prostrado, né? E nós estamos falando de um país que se orgulhava das suas instituições, como o Brasil. Aparentemente, nos Estados Unidos também, as instituições não funcionam a contento. Você vislumbra algum momento em que teremos uma reação? Eu queria, antes de passar, só pontuar que as pesquisas recentes têm dado uma leve virada, né? Uhum. Já há uma maioria nos Estados Unidos insatisfeita com a administração Trump até agora. E citando mais um grupo, os empresários, o poder econômico dos Estados Unidos, que será prejudicado com essas medidas, também, aparentemente, Catatônico. reage em alguns momentos. Você vislumbra assim, um momento em que nós teremos aí uma reação mais organizada a isso tudo? Não, não vislumbro, né? Até porque o que surpreende é essa catatonia, né, que existe na sociedade americana de um modo geral, né? Em alguns casos, o que você vê, inclusive, é um problema, uma dificuldade de uma ação coletiva organizada imensa. No caso das universidades, isso é muito nítido, né? Há alguns dias aí já, o Steven Levitsky, né, com mais um colega dele lá de Harvard, escreveu um artigo muito interessante, né, em que ele diz assim, né, primeiro eles vieram para a Colômbia, emulando lá aquele verso, primeiro eles vieram para os judeus, eu não era judeu, então não me importei, até que eles vieram para mim, não tinha ninguém, né, para me acudir. Eles estão falando isso, né, num periódico, inclusive ali escrito por gente de Harvard, para mostrar, olha, os caras estão indo atrás de uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos e ninguém está se mexendo, nem eles, inclusive. Pelo contrário, estão se curvando, né? E aí, claro, que você vai permitindo que o chantagista, né, mais do que o chantagista, que aquele que faz a extorsão, porque o que está se criando nos Estados Unidos com o Trump é uma extorsocracia, né? Você, por meio da extorsão, consegue fazer com que todo mundo se curve a você. Ele faz isso com as universidades, só que aí não tem reação organizada. Até comentei com os colegas outro dia que parece que as grandes universidades americanas
elas padecem do mal da abundância, né? Durante tanto tempo nunca tiveram qualquer tipo de restrição naquilo que se refere a ter acesso a recursos, diferentemente das nossas universidades públicas aqui, né? Que volta e meia tem que conviver com corte de receita, aí se viram, sabe-se lá como e tal, e aí vão sobrevivendo. Lá eles nunca tiveram qualquer problema dessa natureza, mesmo tendo aqueles fundos imensos, né? Com os quais conseguem lidar. E aí o que que acontece, né? Quando se vêem pressionadas, arregam, amarelo, né? Agora, faria muito sentido essas universidades terem uma resistência coletiva, né? Claro, ele pode sair cortando todo mundo. Agora, o que está acontecendo é alguma coisa muito pior, me parece, do que você passar aí um certo período de vacas magras, que é, na verdade, você simplesmente permitir que a autonomia universitária seja destruída. Veja no caso da Colômbia, por exemplo, o que, que acontece em relação ao importante departamento de Oriente Médio, que já foi ali liderado pelo Eduardo Said, né? E hoje tem ali alguns dos seus seguidores que permanecem ali. Esse departamento de Oriente Médio, a Colômbia está permitindo que, primeiro, né, o governo os obrigue a colocar um interventor ali que vai fazer um escrutínio em relação ao currículo, ao que está sendo pesquisado e até ao perfil dos professores, podendo demitir e, inclusive, posso depois nomear um chefe de departamento. Olha a loucura a que se chega. Bem, se uma universidade do calibre da Universidade de Colômbia permite que o governo nomeie o chefe de departamento para saber qual é a política que vai ser feita no departamento, enfim, a universidade não existe mais como tal, né? Ela abriu mão da sua condição de uma organização autônoma, independente, crítica, para poder desenvolver a sua atividade intelectual, né? De pesquisa, de ensino, né, de diálogo com a sociedade. E é isso que está acontecendo. Ele também extorque escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia que, no passado recente, foram responsáveis por ações contra o Trump, estão sendo agora extorquidos. O que, que ele decide? Por meio de ordem executiva, né, que é uma espécie de decreto com força de lei. Ele está um pouco, vamos dizer, acima do decreto e, digamos, parecida com a nossa medida provisória, sem que passe pelo Congresso. Na realidade, ele definiu com 2 ordens executivas que determinados escritórios de advocacia que ele cita nominalmente na ordem executiva não teriam mais acesso aos prédios do governo, né, às instâncias governamentais para poder trabalhar e, portanto, defender seus clientes. Resultado, esses escritórios se viram ali diante de uma sangria de clientes que inviabiliza a própria existência do escritório e foram obrigados a se curvar ao Trump. Inclusive um deles ali oferecendo serviços, entre aspas aqui, pro bono para o governo. Pro bono o escambau. Na realidade, eles estão sendo coagidos a trabalhar de graça para o governo para não ser pior. Um outro optou por comprar a briga, vai entrar com uma ação, mas até que esse negócio tramite na justiça, o prejuízo que esse escritório vai ter é monumental, há um risco existencial aí. E acho que muitas outras empresas estão diante disso, governos estão diante disso, né? Outro dia, se não me engano, foi a governadora do Wisconsin, se agora não estou me equivocando, que ele disse que ou ela aceitava, por exemplo, acabar com as políticas de diversidade no estado, ou ele ia cortar todas as verbas federais. A prefeitura de Washington foi obrigada a limpar, entre aspas, uma praça, né, raspando, né, fazendo ali a remoção de uma inscrição que havia sido autorizada pela prefeitura no pavimento da praça, que estava lá Black Lives Matter. E aí ela falou, ou vocês tiram isso aí, ou não vai ter mais dinheiro para a capital, e a gente vai começar a fazer coisas diretamente pelo governo federal, na capital, surrupiando da prefeitura a sua autonomia para gerir aquele espaço. Prefeita, que é uma democrata, negra, crítica ao Trump, foi obrigada a se curvar também. Ou seja, é o governo da extorsão, né? Uma extorsocracia mesmo, isso que está em vigência ali. E aí todo mundo ali está se curvando. E eu não sei até quando isso vai, né? Você tem uma sociedade civil que também parece catatônica, o Partido Democrata que está baratinado, né? Então, o que a gente tem é, a passos largos, a implantação de um regime autoritário nos Estados Unidos. A democracia americana, né, que é das ocidentais aí, com todas as imperfeições que teve ao longo do tempo e tudo mais, talvez a mais antiga dentre elas, né, tá sobrando, né, tá sucumbindo a tudo isso, né, e aí a gente, enfim, não sabe exatamente onde vai. E olha o perigo que isso significa, né, um governo extremista de direita, belicoso, com pretensões expansionistas,
sendo governado por um regime autoritário, isso é um perigo para o mundo. A gente está falando da maior potência militar da história da humanidade. Quer dizer, o que isso significa? O sujeito está dizendo que vai anexar a Groenlândia. Se ele manda lá tropas para anexar a Groenlândia, o que vai acontecer? Os países europeus vão mandar tropas para bancar a Ucrânia contra os Estados Unidos na Groenlândia? Não creio. Se ele resolve anexar o Panamá de vez, quem que vai agir? Né? Ou seja, a gente está realmente diante de uma situação de um extremo perigo interno e externo para o mundo. Acho que desde a Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente a gente não vivia um momento tão perigoso para a estabilidade global e para a democracia em vários lugares do mundo, como está vivendo agora diante desse segundo mandato de Trump. Eu ia falar terceiro, porque ele também já está dizendo que, dentre outras coisas, está querendo o terceiro mandato, a despeito de uma emenda constitucional que foi aprovada ali depois da morte do Franklin Roosevelt, né, quando eles botaram um termo a essa possibilidade de o indivíduo ter mais do que 2 mandatos, né, para justamente evitar acúmulo de poder em excesso. Enfim, a coisa ali caminha a passos céleres e não parece ter nenhuma resistência interna na sociedade americana capaz de peitar isso. E mesmo essas decisões dos juízes, algumas das quais ele já não está sequer respeitando, elas são a única resistência aparente, mas ele já está pedindo impeachment do juiz, fazendo as coisas, dando uma banana para os juízes, sem que haja uma reação clara. Inclusive o czar da fronteira, cujo nome agora me escapa ali, aquele subordinado do Trump, diz o seguinte: eu não estou nem aí para a decisão judicial. Bem, quando você tem um alto oficial do governo dizendo que não está nem aí para a ordem judicial, a coisa caminha muito mal. Você citou o poema do Bertolt Brecht, e tem um caso, muito que eu acho que, ilustra muito bem além dos outros casos, que é o que está acontecendo, por exemplo, na cobertura, de imprensa da Casa Branca. Vamos lembrar que, por exemplo, a Associated Press se recusou a chamar o Golfo do México de Golfo da América, e foi banida da cobertura sem que tenha tido ali uma grande reação dos colegas, de imprensa. Falaram nos jornais, mas você não teve ali um boicote, você não teve um movimento para trazer a gente de volta. E aí deixaram passar. E o que que agora, a Casa Branca está propondo? O Trump e a equipe de comunicação do Trump quer escolher quais jornalistas de cada veículo vão poder participar. Exato. É inacreditável esse negócio dos movimentos de massa aí, como que todos se subordinam. Nós tivemos aí, relativamente, no macartismo aí, que pegou a imprensa, fez um monte de vítimas aí, mas você tinha a sociedade americana que, no segundo tempo, reagiu a isso, né? E hoje você vê o quê? Como é um país que perdeu o rumo lá atrás, mas esse aumento da concentração de renda, com os favores aos bilionários, a ascensão ao poder do Vale do Silício e tudo, então você não tem mais a ideia agregadora, né? A ideia agregadora, o pessoal acha que, quando vê economista cheio de planilha, não, é a inflação, é a ideia agregadora. Juscelino teve a ideia agregadora lá, que foi o plano de metas, o Roosevelt teve a ideia agregadora. E o Lula, ele continua preso àquele padrão lá do início, do primeiro e segundo governo, de políticas compensatórias que já estão integradas aos direitos das pessoas, não tem mais autores se beneficiando, né? Só queria fazer uma breve correção, viu? Esse poema, né? Se é que é um poema exatamente, ele não é do Do Brecht, não? do Brecht, ele é do Martin Niemöller, Ah, muito bem, muito bem. que era um pastor luterano, né? E só para fazer a citação correta, né? O que ele dizia, né? Primeiro eles vieram buscar os socialistas, eu fiquei calado porque não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas, e eu fiquei calado porque não era sindicalista. Em seguida, vieram buscar os judeus, e eu fiquei calado porque não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar, e já não havia mais ninguém para me defender. Esse é o Martin Niemöller, que era um pastor luterano alemão. Ah, sim, 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 sim. Correção bem feita. Vamos pegar o Supremo nesse período aí. Ele quebrou a perna dos sindicatos, que seriam aliados aí dessa luta contra o arbítrio. Exato. Quebrou a perna dos partidos políticos. É interessante essa dinâmica, essa cegueira. O único que percebeu, quando começou esse movimento no Brasil, foi o Fernando Henrique. Lá atrás, mas com aquela dubiedade dele, né? Ele falou: esses movimentos a gente sabe como começa, mas nunca sabe como acaba. Uhum. E daí, por isso que essa reconstrução é dura, né? Exato.
Não, sim, vamos ver os próximos capítulos. Nassif Couto, obrigado por mais um programa. Vamos seguir em frente. E, bem, lembrando aí quem nos acompanha, esse programa agora está no formato podcast, mas temos aí os canais do YouTube, TV GGN, Carta Capital, vários programas. Acompanhem, apoiem, contribuam para que a gente possa aí continuar participando desse debate público da melhor forma possível. Nassif Couto, até a próxima. Até mais, gente. Até mais, pessoal. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima, Nassif. Até a próxima aí para quem nos acompanha. Um abraço. Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política Não Há Salvação.